Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez a Ti, Senhor, pedindo a Sua graça, a Sua revelação, pedindo que o Espírito Santo, o intérprete das Escrituras, possa interpretá-la, Senhor, possa falar aos nossos corações nesta noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, com o único propósito de adorar o Senhor. Nós já ouvimos tanta palavra maravilhosa hoje aqui, tanta palavra que dá vontade de que os irmãos continuem pregando. Tão gostoso que estava a presença do Espírito Santo, os louvores do Ministério Maranata, esse louvor do ciclo de oração, que maravilha, que bênção, irmãos. O céu desceu, louvor dos varões nem se fala, parece que nós subimos até o céu. Uma bênção, uma glória, uma alegria. Que coisa boa, irmãos, é servir ao Senhor, é estar na presença do Senhor, é estar na casa do Senhor. Tem muitos lugares bons para você ir, tem muito lugar bom para você passear, mas na casa do Senhor, irmãos, não existe lugar melhor, porque aqui é onde nós temos verdadeiramente, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para prestar a Ele todo o culto, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, glória a Deus. Eu me sinto, meus irmãos, uma alegria muito grande na minha alma, no meu espírito, na minha vida, e um desejo muito grande de servir esse Deus cada dia melhor, cada dia mais fiel. Cada dia eu quero me aproximar mais dele, cada dia eu quero chegar mais perto dele, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E nós estamos aqui para celebrar nesta noite a maior vitória de todos os tempos, que parece um enigma, parece uma incógnita para o mundo, que a maior vitória de todo o tempo é a morte de Cristo. A morte de Cristo. Glória a Deus. A maior vitória que alguém já recebeu na vida, irmãos, é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu os demônios, é aquele que venceu o mundo, porque Jesus veio a esse mundo e Ele se tornou um ser humano como qualquer um de nós, e Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, meus amados irmãos, Ele foi para a cruz
Ele morreu, mas ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E está vivo, está no nosso meio, está nas nossas vidas, está aqui, está no céu, está em todo o planeta Terra. A Bíblia diz que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor está em todo lugar. A presença dele está em todo lugar. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Celebrar. Alguém pode pensar, mas celebrar a morte de Jesus? Isso. Celebrar a morte dele, celebrar a ressurreição dele, e celebrar a volta dele para arrebatar a igreja. Aleluia! Glória a Deus! E por isso nós estamos aqui com muita alegria. Eu não vou demorar, meus irmãos, porque já ouvimos palavras suficientes. Mas eu quero pregar um pouquinho sobre um tema que, irmãos, em Jesus nós podemos andar até contra o vento contrário. Com Jesus nós podemos andar até contra o vento contrário. Ou seja, sem Jesus, mesmo a favor do vento, nós estamos afundando. Sem Jesus, mesmo a favor do vento, mesmo você sendo empurrado pelo vento, você afunda por causa das lutas dessa vida, por causa dos vendavais dessa vida, por causa das tempestades dessa vida. Mesmo a favor do vento, mesmo o vento estando ao seu favor, mesmo o vento estando te empurrando, você é fadado ao fracasso. Você é fadado a afundar. Você é fadado a perder. Mas com Jesus do seu lado, ou com Jesus na sua vida, nem o vento contrário te para. Nem o vento contrário te barra. Nem o vento contrário pode impedir o seu sucesso. Nem o vento contrário pode impedir a sua vitória. Nem o vento contrário pode impedir a sua bênção. O problema não é o vento a favor e nem o vento ao contrário. Alguém pode dizer: as coisas estão contra mim, o vento está contra mim, a vida está contra mim, parece que todo mundo está contra mim, parece que tudo está contra mim. Não é esse o problema. Não é esse então o problema. O problema é a falta de Jesus. O problema na vida do homem de ser vitorioso, o problema na vida do homem de ter sucesso, o problema na vida do homem de ser abençoado, não é vento contrário nem vento a favor, é Jesus, é falta de Jesus. Eu quero apresentar para vocês aqui um homem que não só anda sobre o mar, um homem que não só desafia a lei da gravidade, mas um homem que anda, que avança, mesmo o vento sendo contrário. Eu não sei se os irmãos perceberam o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, meus irmãos, fala que o Senhor Jesus, Ele ordena, Ele não pede, Ele ordena aos seus discípulos que entre dentro do barco e passe para Genezaré.
e passe para um outro endereço, e passe para uma outra geografia. Só que ele não vai no barco. E os discípulos entram dentro do barco, os 12 apóstolos, e vão remando, e vai tudo bem. Jesus fica ali, despede a multidão, sobe para o monte e vai orar. Os discípulos nunca tinham passado por aquele momento, ou por aquela experiência. Por certo, eles pensaram, nós vamos sozinhos. Ele não entrou no barco, talvez não tenha outro barco para ele entrar, nós vamos sozinhos, mas temos que ir, porque ele ordenou, ele mandou, então nós temos que ir. Imagine o que eles não estavam conversando dentro daquele barco. Imagine que os 12 não estavam falando, Jesus mandou nós sozinhos atravessar o mar. Da outra vez que nós atravessamos até Gadara, ele foi conosco. A tempestade levantou, ele acordou, e ele repreendeu a tempestade e fez-se calmaria, e nós atravessamos. Mas agora ele ficou, e nós estamos indo sozinhos. E se o vento então levantar novamente? E se a tempestade levantar novamente? Talvez fosse essa a indagação de cada um daqueles apóstolos. Meus irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que eles foram até certo ponto da travessia do mar, e a Bíblia diz que veio um vento contrário e parou eles. Preste atenção, irmão. O vento contrário não deixou o barco continuar a caminhar, a continuar a travessia. O vento contrário paralisou o barco. O vento contrário paralisou os 12 apóstolos que estavam dentro do barco. Porque era um vento contrário. Estava contrário a eles. Eles estavam indo para lá, o vento veio de lá e não deixou com que o barco prosseguisse. Mas a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos, caminhando sobre o mar, andando sobre as águas, desafiando a natureza. E ele foi. E ele não estava longe do barco, porque os discípulos viram ele andando sobre o mar. E já estava noite, estava escuro. Então os discípulos viram, e os discípulos assustaram, porque não deu para saber quem era. E os discípulos com medo, Jesus disse, sou eu. Sou eu. Não tem mais, não tenha medo. Jesus estava muito longe do barco, mas também talvez não estava muito perto do barco. Mas é importante nós observarmos que o vento contrário que paralisou os 12 apóstolos, que o vento contrário que paralisou o barco, não teve efeito nenhum sobre Jesus. A luta pode paralisar você por algum momento. A dificuldade pode paralisar você por algum momento. A dificuldade pode paralisar você por algum momento. O vento contrário pode paralisar você por algum momento, mas fica tranquilo, porque ele não pode paralisar Jesus. Ele não pode, Jesus anda mesmo contra o vento contrário. O vento contrário não paralisa Jesus. A luta não paralisa Jesus. A dificuldade não paralisa Jesus. Ninguém paralisa Jesus, nada paralisa Jesus, nada impede Jesus. Irmãos, entenda isso nesta noite.
Não é porque você não está conseguindo que você vai parar. Não é porque você não está dando conta que você vai parar. Não é porque não está acontecendo que você vai parar. Entenda isso. Entenda isso nessa noite. Aguenta um pouquinho. É só mais um pouquinho, porque o que está te paralisando, o que está te bloqueando, não paralisa Jesus, não bloqueia Jesus. Ele vai chegar até você. Você não está sozinho. O vento contrário não paralisou Jesus, não bloqueou Jesus. Agora, a pior coisa que existe no ser humano chama-se indecisão. É melhor você tomar uma decisão perder alguma coisa do que você não tomar nenhuma decisão. A pior coisa que existe na vida do ser humano é a indecisão. A indecisão, ela não deixa você triunfar. A indecisão não deixa você vencer. Tiago fala que a indecisão é como a dúvida. É como a onda do mar, que vai de um lado para o outro. A pessoa indecisa, uma hora está de uma forma, outra hora está de outra, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora vai dar certo, outra hora não vai dar certo, uma hora eu vou fazer, outra hora eu não vou fazer, eu vou melhorar, eu não vou dar conta, é uma indecisão. A indecisão é a pior coisa na vida do ser humano. Tome uma decisão. Ainda que você sofra um pouco, ainda que não dê certo na primeira vez. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando Jesus se aproximou do barco, que os discípulos gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. O Senhor Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Aí lá tinha um homem que, como diz o nosso vocabulário, quebrou a cara muitas vezes, errou muito, mas ele não era indeciso, ele era corajoso, ele era audacioso. E Deus gosta de gente, irmãos, audacioso. Deus gosta de gente corajoso. Deus conta com crentes corajosos. E lá tinha um homem chamado Pedro. Entre 12 tinha um que falou assim: é o Senhor mesmo, Jesus? Sou. Então manda eu ir ter contigo por cima das águas. Olha que coragem, olha que ousadia. Nós, meus irmãos, nós temos que entender alguma coisa. Nós somos servos do Senhor. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos ser mais ousados. Mas o problema está, já pensou se Pedro ficasse assim: mas se eu for e afundar? Se eu for e morrer? Se eu for e não dar certo? Porque, irmão, não pensa que o vento tinha parado, não. O vento que paralisou o barco, o vento que paralisou os apóstolos dentro do barco, estava soprando da mesma forma. Mas Pedro, quando ouviu falar que era o Senhor Jesus, ele falou assim: então é o Senhor mesmo? Então manda eu ir ter contigo. E ele desceu do barco e foi até onde estava Jesus e caminhou sobre as águas. Eu não sei a metragem, não dá para cronometrar o tanto que ele andou, mas ele andou. E se for falar hoje, quem desafiou a gravidade e andou sobre as águas, primeiro é Deus, Jesus, mas tem um homem chamado Pedro. Tem um homem chamado Pedro que
desafiou a gravidade, que desafiou o vento, desceu nas águas e começou a caminhar, e foi caminhando olhando para Jesus, e foi caminhando olhando para Jesus, e foi caminhando. Chegou certa distância, ele começou a olhar para as ondas, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o movimento do mar. E a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, porque ele olhou para as ondas. Enquanto ele estava com o olho em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele olha para as ondas, automaticamente ele deixa de olhar para Jesus. E ele afundou. Ele afundou. E quando ele começou a afundar, ele clamou. E o Senhor Jesus segurou o braço dele. E o Senhor Jesus falou assim: ô homem de pouca fé. Irmãos, às vezes eu fico olhando para mim, às vezes eu fico olhando para a igreja de hoje. Eu acho que nós não temos fé nenhuma. A nossa fé não é pouca, não. Porque um homem que sai do barco de noite, no meio de uma tempestade, para caminhar sobre as águas, Jesus fala que a fé dele é pouca. Irmão do céu, a nossa fé não. Está vendo, irmãos? Oh, aleluia. Tudo nessa vida é movido pela fé. Se nós queremos galgar, meu Deus, não é pela fé. É pela fé. Jesus diz: aqueles que creem, os sinais seguirão. Os que crerem. Por que os sinais não seguem? Por que os sinais não me seguem? Aqueles que crerem, eu creio, por que não me seguem? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão línguas estranhas. Expulsarão demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e o curará. E se beber qualquer coisa mortífera, pode beber veneno, não causará dano algum. Como que chama aquele veneno que mata mesmo? Aquele lá da roça, lá dos plantadores de soja lá. Irmão, se você beber furadã sem saber, não podemos tentar a Deus. Mas se você beber furadã sem saber, nós temos uma palavra que mal nenhum nos faz, mas para isso nós temos que crer. Tudo depende da fé. Tudo depende da fé. Se nós crermos, meus irmãos, coisas grandes vão acontecer. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Lá em João 14. Ele falou assim, olha, lá mais ou menos lá para o versículo 14, por aí, não me lembro bem o versículo, mas por ali. Ele disse, ó, o Pai vive em mim. O Pai vive em mim. E cada palavra que sair da minha boca, o Pai transforma num ato divino. Aí Ele vai falar para nós. Ele vai falar para nós. Se vocês crerem em mim, obras maiores vocês vão fazer. Sabe por que ele estava falando isso para nós? Aleluia. Primeiro, porque o Espírito Santo está em nós para operar.
Segundo, nós temos a palavra. E terceiro, crer, fé. Quem acredita que o Espírito Santo vive em você? Quem acredita que o Espírito Santo vive em você? Ele não só te visita de vez em quando, não. Ele não só tira férias de vez em quando com você, não. Ele vive em você. Ele habita em você. Você é templo dele, você é casa dele, você é morada dele, você é habitação dele. E se você crer, obras maiores que Jesus fez, você fará. Alguém pode dizer, pois é, pastor, mas... Alguém pode dizer, mas Pedro afundou. Mas ele andou sobre o mar. Mas Pedro afundou. Mas ele tomou iniciativa. Mas Pedro afundou, mas ele tomou iniciativa. Sabe por que ele afundou? Eu vou te falar por que ele afundou. Porque ele ainda estava longe de Jesus. Pensa que quando Pedro desceu do barco, olha aqui comigo, irmãos, preste atenção aqui. Quando Pedro desceu do barco, ele estava a favor do vento. Sim ou não? Sim ou não? Estava a favor do vento? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Hã? Andar a favor do vento é fácil, né, Valdomiro? Pois é, só que ele afundou. Sabe por que ele afundou? Porque ele estava longe de Jesus. Irmãos, qualquer ser humano longe de Jesus vai afundar. Não adianta, qualquer ser humano longe de Jesus não tem sucesso. Longe de Jesus não tem libertação. Longe de Jesus não tem vitória. Pode até ser crente, mas longe de Jesus é perigoso. Longe de Jesus não tem salvação. Longe de Jesus não tem vida eterna. Longe de Jesus não tem céu. Longe de Jesus não tem triunfo. Longe de Jesus não tem vitória. Longe de Jesus não tem conquista. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que os vícios dominam? Por que as pessoas estão escravizadas? Por que o pecado está assolando a humanidade? Irmãos, existe muita gente presa hoje dentro dos presídios, dentro das cadeias, nas delegacias, mas existe muita gente presa dentro de casas, em muitas mansões, em muitas casas chiques. Tem tanta gente ali presa. Sabe por quê? Está faltando Jesus, porque Jesus é o único que liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe o que é viver uma vida amarrado no pecado? Você não pode ver a porta de um bar que você quer beber. Você não pode ver um trago que você quer tragar. Você não pode ver uma pedra que você quer cheirar. Irmão, mas quando você conhece a verdade te liberta de uma tal maneira que você pode passar o resto da sua vida em porta de boteco. Você pode ver pessoas fumando do seu lado. Você pode ver pessoas drogando do seu lado. Você pode ver pessoas prostituindo do seu lado. Que você continua livres. Livres, livres, sabe por quê? Porque quem liberta é Jesus.